E aí, Ricardo, tá preparado? Preparadíssimo, como sempre. Preparada, Camila? Preparadíssima. Camila tá com cara de quem já nasceu pronta. Nasci pronta. Alguém tá nervoso aí? Um pouquinho, né? Eu acho que passa rapidinho, né? Então vamos começar. Roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um Ethos Podcast aqui no meu canal Emerson Costa. Para você que está chegando agora, eu já quero te pedir, se inscreva no canal, curta, compartilhe se você gostar aqui do que a gente vai estar te falando, né? Se agregar algum valor na tua vida e você entender assim, poxa, alguém que eu conheço precisa dessa informação e desse conhecimento. Passa para ela. Hoje eu estou aqui com dois convidados muito importantes. Estou aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Anderson? Tá pronto? Tá preparado aí? Sempre. E estou aqui também com a Camila, nutricionista. E aí, Camila? Tudo bem, graças a Deus. Que legal. Antes de a gente começar, eu quero falar para vocês do nosso patrocinador, El Patron. O que é o El Patron? Ele é o maior fornecedor de pratas da América Latina. Ele mandou para mim essa prata aqui. São pratas italianas, originais, e o El Patron está reforçando aí o nosso canal, e valeu aí, Murilo, por confiar no nosso trabalho. Hoje o nosso tema, ele vai ser sobre ansiedade, sobre rotina, sobre hábitos, sobre frustração, sobre disciplina, ou seja, vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Mas antes de começar, eu quero presentear aqui os meus convidados, a primeira vez hoje, vou começar a presentear os meus convidados com o meu livro 30 centavos. Então, separei aqui um para a Camila e um para o Ricardo. Obrigada. Tá? 30 centavos, mas não custa 30 centavos. 30 centavos é só o nome do livro. Então, é como manter a rotina numa era ansiosa, numa era onde nós estamos ficando mais ansiosos. Até nós, né, que trabalhamos aí na área do desenvolvimento pessoal, hora e outra, a gente se pega numa crise de ansiedade. E existe a diferença aí entre ser ansioso e estar ansioso, né? Porque ansioso todo mundo né? Mas, de vez em quando, algumas pessoas têm umas crises diferentes, né? Umas crises que acabam gerando doenças psicossomáticas, que acabam externando ali sintomas para o corpo. E nós vamos falar aqui de algumas experiências que a gente já viveu, talvez compartilhar aqui de estudos clínicos, né? Casos clínicos nossos mesmos. E primeiro eu quero começar contigo, Ricardo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Anderson. Que bom. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por Obrigado. Aceitar o convite, tá bom? E participar aqui com a gente certeza. hoje. E aí, Ricardo, me diz uma coisa. Você já ficou ansioso? Tem alguma experiência tua aí de ansiedade? E também, dentro, duas perguntas, tá bom? Dentro desse quadro ansioso, você, mesmo com ansiedade, foi lá e fez o que tinha que fazer? Anderson, então, na minha linha de trabalho, né, como personal da academia, eu lido com ansiedade todos os dias, né? Porque a gente está sempre recebendo um aluno novo. E dentro dessa temática, né, a gente entra com a especificidade do aluno, né, com o objetivo que ele quer tratar. Então a gente já fica meio ansioso de que forma que ele vai chegar pra gente, né, com que questão ele vai colocar pra gente pro treino, de que forma que ele quer treinar, quantas vezes na semana. Então a gente já fica meio ansioso assim para receber o aluno dentro da academia, né? Mas acredito que depois conhecendo o aluno, né, durante a semana e conhecendo também o tratamento que ele quer, o objetivo dele, a gente consegue tratar isso. E dentro dessa somática também, né, de ansiedade, é claro que a gente fica bem ansioso, né? Além de querer passar conhecimento bem rápido, a gente acaba externando isso pra gente também, porque às vezes o aluno, ele quer um projeto bem rápido, né, para solucionar aquele projeto de verão, e às vezes a gente não consegue dar conta. E isso acaba atrapalhando a gente, né? Porque de forma que ele quer um trabalho bem rápido, sucinto, e a gente não consegue ter essa aceleração. E acredito que isso gera um pouquinho de ansiedade na gente, professor, né?
E para lidar com isso é um pouquinho difícil, porque, querendo ou não, você precisa acelerar, né? Para que o aluno não fique meio que parado no tempo, para que ele consiga o progresso dele, né? E dentro dessa estimativa também, é claro que a gente tem os nossos processos lá, né, de ansiedade. Eu mesmo já tenho um processo também aí. Eu sempre, quando fico bem ansioso, aparecem umas manchinhas em mim, então eu procuro relaxar, procuro deixar aí, procuro ficar mais tranquilo, ouvir música, isso me relaxa muito, mas sempre dentro dessa temática. Respiro fundo e deixo ir. E você está ansioso agora? Um pouquinho. Um pouquinho, a gente sempre fica ansioso. E Camila, você já passou por alguma, mesma pergunta, você já passou por alguma experiência aí onde você teve uma certa crise de ansiedade, que você precisava fazer alguma coisa, porque o que é ansiedade, né? Nada mais é do que a antecipação por algo que nem aconteceu. Você Exato. se preocupa, você preocupa a mente antes de acontecer, né? Exatamente. E mais de 80% daquilo que você se preocupa, na verdade, nem acontece. Mas, diante disso, como se trata aí de uma doença, né, da mente, algo que a gente cria na mente. Sim. Mesma pergunta, você já se sentiu ansiosa? Já. Fase assim, e que você, mesmo ansiosa, foi lá e fez? Sim, na verdade, todas as vezes que eu tive a ansiedade, eu acabei fazendo o que tinha que ser feito, porém, alguma das vezes, até por conta da crise, não foi feita como eu realmente gostaria que tivesse sido, né? Uhum. Então, o que mais, assim, que eu vejo que mudou na minha fase mais adulta foi quando eu aprendi que a ansiedade, ela é meio que, tipo, ela tem dois lados. Primeiro lado seria mais pro lado do anseio, que é um lado positivo, e o outro lado seria mais pro lado da angústia, que aí entra o lado da doença mesmo, onde aquilo corrói, né? Aonde vem aquele pensamento e consome a pessoa respira aquele pensamento o tempo inteiro, e aí acaba que pode ser realmente psicossomático, e aí vai pra pele, cabelo cai, pessoas que têm falhas na barba, no couro cabeludo, e por aí vai. Então, eu tenho na pele, né? E aí, quando eu tenho a crise, acaba que respinga na pele, passa um tempo. Se eu passar alguma pomada, alguma coisa com corticoide e tal, melhora. Porém, aquilo vem de uma forma onde, se eu não tirar aquilo, seja com treino... Hoje eu falo que eu tenho várias coisas que eu acabo... como é que eu vou dizer? Distribuindo a minha ansiedade, sabe? Tipo, eu vou, tipo, ou é treino, ou é uma música, igual ele comentou, ou eu vou andar na orla, ou eu vou jogar futebol, ou eu vou... Alguma coisa ali, e eu tenho hoje várias. Então, eu vou conversar com alguma amiga, ligo pra alguma pessoa que me tranquiliza, então, e não pro lado da comida, que é pra onde meus pacientes, eu atendo isso diariamente. Camila, aconteceu isso no meu relacionamento, aí eu comi um bolo inteiro, tive isso no trabalho, na hora que eu chego do trabalho, eu acabo, às vezes eu passo no mercado, como, e aí eu vou pra casa. Então eu escuto isso diariamente, né? Semanalmente eu tenho casos de pessoas que acabam lidando com esse lado da ansiedade, com picos de ansiedade, e acaba infelizmente, indo pro lado da comida, né? Das comidas palatáveis. Ninguém fica ansioso e vai comer brócolis. E é aí que entra o meu trabalho. Então, eu acabo indo mais por esse lado do anseio. Ansiedade, todo mundo tem e a gente vai ter pro resto da vida. Só que como que eu vejo isso hoje? Se você for alimentar pro lado da angústia, a gente acaba ficando doente. Então, eu jogo muito a ansiedade mais pro lado do anseio. Eu tenho uma viagem, beleza, mas não vou ficar me consumindo com aquilo. Eu tenho alguma coisa ali que eu vou ter que cumprir. Se eu ficar alimentando muito aquilo, eu vou acabar realmente não vivendo o momento presente. E aí que vem o lance de eu acabar, infelizmente, indo para fugas que, né, se a gente for para comida, ou para o álcool, ou para o cigarro, ou para, sei lá, alguma outra coisa que não for me gerar nada de benefício, acaba que isso vira uma bola de neve e aí, infelizmente, a gente acaba engordando, a gente acaba tendo doenças e é a longo prazo. Ninguém engorda 20 quilos do dia para noite, né? E isso vem até... Já fazendo um paralelo com o que o Ricardo comentou, do lance das pessoas quererem coisas muito rápidas, resultados muito rápidos. Então, na hora que eu entro, que um paciente entrar, eu quero perder tantos quilos em 30 dias. Eu falo, não, calma. Primeiro que 1 quilo de gordura, pra quebrar, vai no mínimo uma semana. A pessoa já... 1 quilo? Nossa, e tem gente que quer perder 1 quilo por dia, né? Então, não é bem assim que funciona. Primeiro a gente perde água. Então, na hora que eu começo a explicar mais essa questão da fisiologia, a pessoa já pega e fala, não, calma, que não é bem por aí. É uma coisa que não é do dia pra noite. Então,
eu deixo isso um pouco mais da pessoa entender mais, um pouco mais claro para ela. Suscetível, né? Exatamente, porque as pessoas querem para ontem, perder o que elas ganharam em um ano. E não é assim que funciona. Só que, infelizmente, a mídia hoje, o Instagram, as redes sociais, acabam vendendo isso, né? Perca 30 quilos em 2 meses. E não é bem assim que funciona. A pessoa nunca conseguiu emagrecer nem 3 quilos em um mês e de repente quer emagrecer Exato. 10 quilos em um mês. Exato. E eu falo, quanto tempo você demorou para ganhar esse peso? Então você não vai perder isso do dia para noite. O grande problema das pessoas é que a gente quer, né, o imediatismo, a gente quer fazer as coisas a curto prazo. Você quer tudo para logo. Exatamente. Né? E aí é por isso que acaba se frustrando. Porque Sim. como que você pode querer algo para logo, num Sim. num curto prazo de tempo, sendo Exato. que você nunca conseguiu nem a metade daquilo e mais tempo. Exatamente, é onde eu falo, quanto tempo você demorou para ganhar todo esse peso que você quer perder? Não vai ser em um mês. Então, na hora que a pessoa começa a entender e aí entra naquela linha de raciocínio, ela acaba entendendo mais. Porque, na verdade, a pessoa ansiosa, a primeira coisa numa pessoa extremamente ansiosa é você ver a fisiologia. Para depois você ver a questão ambiental. Então, a fisiologia versus a questão ambiental, que a gente precisa analisar primeiro a questão da fisiologia. Camila, como assim? Não tem como você tratar, por exemplo, falar para uma pessoa, você precisa diminuir seus pensamentos repetitivos, você precisa se valorizar, você precisa ter mais pensamentos positivos o dia inteiro, não deixa isso consumir para a cabeça, sendo que a pessoa tá com uma vitamina D baixa, a pessoa tá com o intestino preso ou o intestino solto. Então a fisiologia, ela é a base. Depois que você trata a fisiologia, aí você analisa o ambiental, que aí vai ser o relacionamento, vai ser o trabalho. Às vezes a pessoa tá levando esporro no trabalho, mas pô, ela não tá indo nem no banheiro fazer o número 2, às vezes ela tá uma semana sem ir no banheiro fazer número 2. Então, na hora que você analisa a primeira questão da fisiologia, tá bebendo água? Tá comendo bem? O que ela tá comendo? Então, na hora que você vai analisar a primeira fisiologia para depois ver essa questão ambiental, aí fica muito mais fácil de levar a pessoa para fazer o processo. O intestino, ele é o segundo cérebro. Exatamente. Né? Vai de 80% da nossa serotonina, né? Exatamente. Então, de onde vem aquela palavra enfesado, né? Do cara com raiva. Nada mais é do que o intestino cheio de fezes. Exatamente. Nossa. Só isso. Trazendo para a psicologia que você falou, você comentou sobre que a pessoa às vezes está ansiosa, né, está preocupada e ela corre para a comida, né? É porque o nosso cérebro, ele não gosta de sentir dor, né? Sim. A verdade é, o cérebro vive por Foge. prazer e dor. O tempo então, inteiro. quando ele está sentindo dor, ele precisa de algum prazer imediato. E Sim. o fast food, né, o Nissin Ojo, que tem hoje para prazer imediato, que causa prazer imediato? Tem 3 coisas. Comida, pornografia, o sexo, né? Sim. E compras. Então a pessoa se envolve com pessoas que ela não tem compromisso, depois se arrepende, aí fica mais frustrada ainda. A pessoa come dentro de uma dieta para tentar ali amenizar uma frustração que ela estava sentindo, depois acaba ficando mais frustrada. Exatamente. E gasta um dinheiro que ela não tinha, né? Com algo que ela nem precisa muitas vezes, só para sentir o prazer da compra. E aí acaba virando a bola de neve, né? Porque para tentar amenizar uma frustração, acho que hoje uma coisa que eu tenho entendido de alguns nutricionistas que têm vindo aqui, é que eles têm falado o seguinte, que hoje não adianta passar a dieta que for, se a pessoa não tratar o emocional dela, ela pode até cumprir por um certo prazo, mas depois volta. A constância, de novo, né? Uma das coisas que eu achei bem legal no teu perfil lá, quando eu olhei, né? Quando o Ricardo me mandou, eu fui dar uma olhada e vi alguns vídeos que você fala sobre ansiedade, você dá algumas dicas também sobre esse emocional, né? Não é só dicas alimentares. Não tem como. O nutricionista hoje não pode falar apenas de comida. Porque comida está totalmente interligado com o emocional. Então, na hora que você pega essa questão, só que aí que entra a questão do equilíbrio. De você realmente, se você for sempre no emocional, você, eu vou comer isso aqui porque eu sempre comi na casa da minha mãe. Eu vou comer. Aí vira que o café da manhã, almoço e janta, nunca, e lanches intermediários, nunca vai ser algo que vai te gerar uma saúde a longo prazo. Se a gente viver do emocional. Então, se a gente não tiver um equilíbrio, eu gosto muito daquela regra de você fazer ali a parte maior da rotina, né, 80%, 90%, e aí os 10%, 20% fora da dieta. Mas mesmo fora da dieta final de semana, tem estratégias para isso também. Não é o final de semana inteiro. Então,
na hora que você tem um equilíbrio, fica muito mais leve. Tanto que, às vezes, sair da dieta numa quarta-feira à noite não tem o menor problema se todo o resto tá de uma forma Tá de equilibrada. acordo, né? Exatamente. E viver esse estilo de vida, hoje eu vejo de uma forma muito prazerosa. Acredito que o Ricardo também. O estilo de vida, é porque muita gente, né? Na hora que você vai treinar todo dia, vai comer bem, você fala, nossa, mas você come isso? Nossa, mas você treina todo dia? Nossa, mas não sei o quê. Sabe, olha sempre isso como uma, nossa, mas você não vive, você não é feliz? Não é? É sempre, né? A gente ouve direto isso dentro da Sempre. academia, né? Sempre. E é engraçado, muito engraçado esse gancho também, que quando a gente que tá na área esportiva, tá dentro da academia, quando o aluno te vê em algum lugar comendo alguma coisa esporádica, ele vai em cima de você, nossa, mas Muito. professor, eu comi isso? E aí você coloca a ideia lá na sua cabeça, gente, mas eu não vivo de luz, né? Não, mas isso é Exatamente. direto, é muito engraçado. Às Direto. vezes a gente tá em algum lugar, alguma praia, comendo um peixinho, vi. alguma coisa fora da dieta, vem sempre aquela Todo pessoa lá final de pertinho de semana, você. todo. Nossa, mas você come, você bebe isso, gente, Não ó, acredito. ser humano, Não, né? Se ela come, Não é, na você verdade. escuta essa também, se ele come, eu também posso. Pois é, Nossa, mas é demais. isso. É Mas um aí é clichê. Só que a diferença é, você sabe quando comer, né? Aí a pessoa já vai querer Exatamente. comer o tempo todo, né? Justamente. Tem gente que a gente Exatamente. não treina pra isso mesmo, é E pra as comer pessoas uma não colocam pizza. isso na Lógico, balança. né? As lógico. pessoas não colocam isso da Exato, balança. é. Tipo, olha, mas ele tá comendo, eu vou comer também. Mas Aham. eu vou comer um pouquinho a mais. Aham. É sempre assim. Sempre. Hoje é quarta. Não, hoje é dia do lixo. Então hoje eu posso. Mas esse lixo, ele acaba se tornando uma sacola mesmo. Um Exato. barril enorme. Exatamente. E aí não dá pra você controlar, Eu né? gosto muito É. daquela frase do, acho que foi os nutricionistas falam muito, coma de tudo, mas não tudo. Exatamente. Exatamente. Justamente. Tanto que, assim, às vezes a gente vai num lugar no social, aí eu peço, aí eu quero o que ela pediu. Sabe? Tipo, como se fosse. Gente, calma. Isso é Caso uma se quiser exceção. café, Não, tá pode tranquilo. falar que eu coloco Isso, aí. isso acaba sendo uma exceção. E na hora que as pessoas, na hora que vem também a questão do estilo de vida e vê que não é impossível de atingir uma meta, quando vê que aquilo é uma coisa que você acaba fazendo se tornar uma coisa natural. Não é difícil mais acordar cedo para treinar. No início foi, com certeza. Tanto que para criar um hábito é repetição. Eu até falo que, na verdade, é repetição ou choque muito forte, né? Igual a pessoa... Eu tive um paciente que ele perdeu 45 quilos. Foi um caso mais assim, bacana que eu tive de forma natural. Mas porque ele sofreu um infarto com 25 anos. O médico falou, ou você emagrece ou você morre. Porque esse infarto você só sobreviveu porque você tem 25 anos. Tá tudo muito forte lá dentro ainda, apesar do peso em excesso. E aí foi na onde ele começou a treinar, fazer dieta e tudo mais, e ele começou a fazer como estilo de vida dele. Foi da noite pro dia ele mudar o estilo de vida, mas foi por um choque. Então hoje eu acredito muito que para você fazer aquilo que você quer virar um hábito, ou é por repetição, aí tem a regra 21 dias ou 3 meses, aí cada profissional fala de uma coisa. Ou então por impacto. Mas eu falo, gente, não precisa esperar um impacto, né? Você pegar igual... eu tenho até uma conhecida que, teve que tirar uma parte do pé por conta de diabetes, sabe? E aí, na hora que eu fui ver, o meu cunhado trabalha na Santa Casa, ele falou, Camila, é normal, a gente amputa pé todos os dias. Eu falei, quê? Porque a gente não vê isso, né? Não é divulgado. A gente amputa pé todos os dias por conta de uma diabetes que não é controlada. E aí, muitas das vezes, diabetes tipo 2, que é aquela mais que pode ser controlada pelo estilo de vida. Eu, particularmente, tenho o gene, né? Eu tenho no meu DNA a diabetes, só que eu deixo ela silenciada. Camila, como? Estilo de vida. Então, meus 4 avós morreram de diabetes. E aí, por infarto e tudo mais. Mas se eu não cuido do meu estilo de vida, eu acabo tendo. Porque já tá predestinada na minha genética. Porém, é o que eu falo, genética não é destino. Tem como mudar? Com certeza. Só que aí vai, desde a hora que acorda, até na hora que dorme, o estilo de vida que realmente mantém a minha insulina baixa para eu não ter a diabetes tipo 2. Então, o estilo de vida é essencial para ter realmente uma mente equilibrada, um intestino bonitinho, uma insulina baixa, libido e por aí vai. A ansiedade normalizada. Exatamente. Não é? Puxando o gancho para que a Camila falou, a gente tem uma paciente em comum, né? Eu cuido dela na academia, a Camila faz a parte 2 lá no consultório. Maravilhoso. E é legal, né, falar sobre isso, porque desde o ano passado, essa aluna veio me sondando. Poxa, queria treinar com você, mas, cara, eu sei que você tá ali 6 horas da manhã até as meio-dia, não tem tempo. Queria tanto encaixar meu horário com você. Tô aí engordando, a minha ansiedade tá lá em cima. Cara, começa a se programar, né? Ela trabalha numa área bem específica, onde o horário dela é ali tal, pautado.
E eu falei pra ela, olha, tenta me programar aí, pro seu objetivo, você quer emagrecer, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, procura uma nutricionista. Camila veio. E aí foi muito engraçado, porque eu já estava fazendo tratamento com a Camila, né? Sim. Passando já pelas bases dela, né? Porque a gente também tem que se cuidar. E aí eu falei, Camila, tô com uma paciente assim, super ansiosa, quer perder peso, mas assim, ela não se conhece ainda, né? Não passou pelos processos ainda, então vou te passar primeiro para depois mexer no treinamento dela. E foi engraçado que ela chegou pra mim e falou bem assim, Ricardo, eu quero começar o treinamento com você primeiro, depois eu busco Camila. Eu falei, calma, vamos fazer o processo devagar. Calma, não, mas eu tô muito ansiosa. Falei, ó, pelo amor de Deus, não desconta na comida. Ela, mas eu já tô descontando. Foi engraçado que quando eu comecei o trabalho com ela, de prontidão já foi pra Camila, ela relaxou. E aí ela começou a perder peso. Sim. Acho que durante o quê? Menos de um mês, né, Camila? Acho que ela já deu uma baixada de 5 quilos aí, assim. E ela não conseguia perder peso. E muita ansiedade. Falei, rapaz, vamos trabalhar com cuidado, devagar. E hoje ela vem numa linha assim mais tranquila. E isso é muito bacana. Muito. Esse trabalho conjunto é muito bacana, né, Muito. Camila? Tanto que essa paciente, ela é uma das que acontece com muitas pessoas, que é o quê? Nada mais é do que o cortisol alterado após ali 4, 5 horas da tarde. E aí vem vontade de doce, farinha branca. Ninguém quer comer brócolis 5 horas da tarde. Então, acaba que ela, de manhã, dieta tranquila, almoço tranquilo. Por quê? A gente começa com cortisol. E qual que é o ideal? Começou com cortisol até pra gente levantar da cama, pra gente ter vontade de treinar e fazer as coisas do dia a dia. E depois, a ideia principal é, depois o cortisol começa a diminuir. E tranquilo, chegou 6, 7 horas da noite, já é qual que é o ideal? Você já ficar mais tranquilo, não ficar a milhão por hora, o que muita gente hoje em dia tá, né? E aí, o que acontecia com ela? 5, 6 horas da tarde, esse cortisol ainda tava alteradaço. E aí, vontade de farinha branca, açúcar e tudo mais. E na hora que você começa a controlar isso, e também 3, 4 horas da tarde pra ela, eu passei uma refeição um pouco mais tranquila. Não vou passar frango 3 horas da tarde, não dá. Então, é você também entender mais, humanizar mais o atendimento, pra fazer com que a paciente consiga, desde a hora que acorda até na hora que dorme, e não só de manhã, no café da manhã e no almoço, que é o que acontece com a maioria das pessoas que não conseguem fazer a dieta. É o problema maior de à tarde e à noite. E aí, na hora que a gente conseguiu controlar melhor esse cortisol, mais ali pro final da tarde, ela conseguir ficar mais tranquila, não chegar à noite igual uma capivara raivosa, né, que a gente comenta muito, e querer comer um mundo ali e sempre alimentos palatáveis. E aí, como a gente conseguiu controlar isso, ela começou a perder peso. Associado, lógico, né, ao treino sensacional do Ricardo. Não, e é legal que ela já tá, assim, se preparando pra engravidar, né? Isso. E já tá com peso bem baixo, isso é ótimo, assim, quando a aluna vem com essa ideia pra gente, passa a tranquilidade, começa a perder o peso, que a gente já se sente melhor também, porque a gente tá ali ansioso também pra pelo ver resultado e gerar resultado. Muito. Isso é muito bom. Nossa, a gente fica assim, a gratidão lá em cima. Poxa, consegui. Ricardo luta contra as ansiedades dele e dos alunos. Total. Desse jeito. A gente, na verdade, a gente tem que lutar pra não ser esponja, né? Pra não absorver o problema do aluno, no caso. Que a gente acaba absorvendo, às vezes a gente acaba muito. Exato, você vai pra casa pensando naquilo, né? No problema da pessoa. O que eu posso fazer, gente? Amanhã eu preciso me programar pra poder fazer isso. Eu preciso elevar o treino dela. Amanhã ela precisa perder tantas calorias. E aí, você já passou um treino com pico lá em cima, no outro dia. Gente, eu não posso baixar, eu tenho que levar. Você tem que fazer isso aqui. E é muito desafiador. Difícil. Às vezes, o aluno morreu num dia, ele precisa morrer no outro. E chega pra você, nossa, mas eu tô cansado. Não, mas você não pode parar. Vamos subir, o pico tá lá em cima. E aí, quando a gente vem com um treino calmo, mas hoje é calmo. É muito engraçado. As pessoas têm muita preocupação sobre o prazo. Quanto tempo? Muito. E você pode notar que hoje em dia, você coloca aí, verão começa aí em dezembro, né? Isso. 3 meses antes, o pessoal tá com peso lá em cima, vai pra academia durante esse período, de 3 meses antes do verão. Acho que vai conseguir o objetivo dela em 3 meses, gente, mas não é. Se você se programar agora, o inverno tá chegando aí, até o verão, você tem essa estimativa aí a longo prazo, dá pra você trabalhar, dá pra você conseguir chegar pelo menos a 70% do seu objetivo? Dá, mas é ali.
não posso fugir da meta. A meta tem que estar batente. E passa porque muito senão a gente não rápido, consegue. né? Passa rápido, né, Camila? A gente fala, nossa, vai demorar 3 meses. Gente, 3 meses passa muito Muito rápido. rápido. Então, é porque, na verdade, o que que acontece? Ninguém te chama pra treinar, ninguém te Não, chama pra muito comer difícil. brócolis. A galera chama pra beber, comer e farrear. Então, pra você... Porque eu falo, o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Eu até brinco, eu falo que a gente tem um lado sabotador e um lado produtivo. E a ideia é você alimentar mais o seu lado produtivo pra ele, tipo, dar um chega pra lá do lado sabotador. É mais gostoso. Nossa, Exatamente. sempre mais gostoso, né? Exatamente. Sempre mais gostoso. Não tem Muito. como. Tem um cara que chama David Goggins, que é sensacional. E ele é americano. E ele fala, nossa, tem um vídeo dele surreal. E ele fala, eu matei meu lado sabotador. Então não existe pra ele não fazer o que tem que ser feito. É muito massa no lado motivacional pra você pegar e falar, pô, que cara top. Sabe, te motiva a querer ir lá fazer, treinar, comer bem. E na hora que você vai vendo o estilo de vida de uma pessoa que alcança uma meta bacana, não é uma coisa fora da casinha. Não é. Hoje em dia eu falo, gente, só de você comer melhor, dormir melhor também, porque também o ansioso, geralmente ele não dorme bem. Pode reparar, geralmente. Acho que essa parte de dormir Sono é mais extremamente difícil, sono é mais importante. difícil. Muito. Então, assim, a pessoa que é ansiosa é muito raro ela dormir bem. Só dela dormir bem, ela já melhora a ansiedade. Eu falo isso até por conta, aqui fazendo um adendo na questão da mulher, por conta do ciclo hormonal. Quando a gente está na TPM, principalmente, nosso sono não é igual do que quando a gente está no período ovulatório. Então, a mulher, cada semana ela tá de um jeito. Tem semanas que ela quer mais sal, tem semanas que ela quer mais doce, tem semanas que ela quer matar 10. E tem semanas que ela tá de boa, que ela consegue fazer um jejum. Então, isso é a mulher. Então, não tem como a mulher fazer 30 dias a mesma dieta. Para homem, é até um pouco mais fácil. Claro que, ai, nossa, Camila, não é tão simples assim. Não, não é. Mas a mulher tem um adendo ali, porque a gente tem uma queda absurda de serotonina na fase da TPM. Então, o nosso sono não é tão legal, porque o GABA não tá tão bom quanto. Puxar o gancho aqui, nem Isso. nem todas. Porque a Camila é minha aluna também. E eu falo pra ela, Camila, e aí, tá naqueles dias... Cara, mete o peso. Nem todas. É porque eu vou muito nem contra. todas. Eu vou muito contra. Camila vai contra. Eu vou. E é engraçado. Porque a estimativa dela vai lá em cima. Eu falo, Camila, e aí, tá nos dias? Cara, mas coloca peso pra mim. E eu fico olhando assim, eu falei, gente, mas ela tá melhor do que exato. eu. E não era. Eu gosto de me muito desafiar, engraçado. né? Isso aí é muito E bom. é muito bom esse desafio. Muito. Mas porque não são não todas, são todas, tá? é verdade, existem exceções. Mas a minha exceção hoje, tanto que eu até falo que essa questão aí de querer se desafiar é orar e vigiar. Porque depende muito da fase, né? Então, assim, eu gosto de me desafiar porque todas as vezes que eu me desafio, eu trabalho melhor, eu rendo melhor em todas as outras áreas. Então, no relacionamento, eu tô mais calma. Sabe? Igual, por exemplo, se eu não conseguir treinar de manhã por alguma coisa que aconteceu, meu dia não é o mesmo. É um dia mais estressante, é um dia mais cansativo, sabe? Parece que demora mais pra terminar. Então tá tudo associado, tá tudo conjugado. Quando o treino é bom, o sono é melhor, o rendimento ali, na hora que você vai ter uma conversa no relacionamento, você tá mais calma. A privação de sono, ela deixa a pessoa mais triste Muito, no outro dia, mais muito. estressada, com raiva. Exatamente. É tanto a privação de sono quanto dormir demais. Tá? Muito. Se dormir demais, o cortisol não diminui. Exatamente. Aí você quer dormir o dia inteiro. Sim, cortisol. E é muito interessante, não sei se já aconteceu, com certeza sim. Que a gente acorda, eu geralmente acordo 4 horas da manhã. Aham. Da manhã, né? Aí quando você acorda, e aí já aconteceu comigo várias vezes, aí você diz assim, você acorda cheio de energia já, querendo correr, querendo fazer alguma coisa, aí você diz assim, vou dormir só mais um pouquinho. Vou desacelerar. Quando você Eu vou me acorda, É o sabotar só um sabotador, pouquinho, é o lado eu vou me sabotador. sabotar. mas quando você acorda, é uma preguiça. Exatamente, Como assim se você exatamente. dormiu mais? Muito. Não dá pra entender. É o lado Isso é muito sabotador real. ali, ó, relutante. Exatamente. Ali, ó. O que Não, aconteceu? fica mais um pouquinho. O cortisol subiu, seu lado sabotador falou, não, neném, agora não. E aí você escutou ele, dormiu mais um pouquinho. Na hora que você dormiu mais um pouquinho, o que seu cortisol pensa? Já que ele dormiu mais, eu vou produzir mais um pouquinho de melatonina. Isso. Meu, você fica letárgico. Você não fica com aquela disposição que você tava antes. Então é um tiro no pé, infelizmente. Só comigo que isso já... Não, jamais. Principalmente nos dias chuvosos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Exatamente. É engraçado não. isso. É... Não tá sozinho não, gente. Não tá sozinho. E olha pra você ver, se você fala, Camila, qual que é o dia que você tem menos foco na dieta? É o dia que eu não treino. O dia que eu não treino, meu lado sabotador, ele fica mais aguçado. Eu fico com mais vontade de comer farinha branca, açúcar, bobeira, do que o dia que eu treino. Porque quando eu treino, eu falo, nossa,
Que delícia. E aí eu fico naquela questão do foco um pouco maior do que quando eu não treino. Meu lado sabotador aumenta mais quando eu não treino. É muito É, o doido. meu lado sabotador, eu- ele vem sempre no final de semana. Eu Ah, cresci- sim. Final de semana é... Eu cresci Batata. com a mesa farta, assim, Sim. né? De comida, era macarrão, arroz, feijão, então você tinha de tudo no prato. Então Aham. eu fui crescendo, depois que eu saí de casa e comecei a fazer minha própria comida. Sim. Para mim, o meu almoço e janta tinha que ter isso, porque eu estava programado Sim, a comer totalmente. isso. Totalmente. E aí depois, para mim, era a coisa mais absurda e difícil comer salada. Olha. Mas hoje é a coisa mais deliciosa. Exatamente. Você comer uma alface com tomate, olha só o almoço. Uma batata na airfryer, batata e frango na airfryer, Aham. alface e tomate. Pronto. Nossa, um almoço delicioso, você fica satisfeito. Exato. E tem uma diferença também, Camila, que isso daí que é interessante as pessoas aprenderem a se ouvir, Muito. aprender a conhecer o próprio corpo. É. A maioria das pessoas não entendem Não. de como que funcionam os neurotransmissores ou os Exatamente. hormônios, né, no nosso cérebro. Então, e também conhecer o nosso inconsciente. Exato. Às vezes, já estou alimentado, aí dá tipo à noite aí, 9 horas da noite, geralmente eu costumo comer 7 horas, né? 2 horas antes de dormir. Como eu durmo cedo, Sim, sim. vai ficando velho, você quer dormir cedo. Sim, sim. Acorda tarde. Por isso ele acorda 4 horas da manhã. Vou fazer meus 40 nesse ano igual você fez 40 aí, Fiz cara? 40 aí. Olha só, bom demais. Os 40 de hoje tá diferente dos de antigamente, né? Muito, nossa. Aí, de repente, me dá vontade de pedir um iFood, uma pizza, e aí começa a sentir aquela vontade, sendo que eu já estou alimentado. Exatamente. Aí eu paro um pouco e penso, peraí, o que está acontecendo no meu inconsciente? Será que eu Exato. tô aqui Se questiona, será né? que eu estou com algum problema emocional que eu não sei? Aconteceu alguma coisa Sim, hoje sim, que meu sim. cérebro ele quer sentir prazer, Sim. né? Então, assim, quando você começa a se questionar e tentar entender o que foi que aconteceu hoje que talvez tenha me deixado triste. É. Porque às vezes uma palavra, uma mensagem, Exatamente. alguém não te responder, É. hoje tudo parece que é motivo. Pra gente, às vezes, você vai passando por aquilo ali, nem liga, tá? Tem Sim. tanta coisa na cabeça, mas o teu cérebro sente. Ele sabe, Totalmente. ele guarda no inconsciente. Sim, exato. E aí, de acordo com aquilo ali, às vezes você não tem. O que é o consciente e o inconsciente? O consciente é isso daqui, a gente está falando, Momento presente. sentindo o ar tocar na gente, conversando, sentindo, tocando, enfim, é o que é o momento presente agora. Tudo aquilo que não foi interessante para o cérebro, que ele considerar não interessante, ele leva para o inconsciente. Fica lá, não significa que você se esqueceu, está guardado na tua memória, né? Mas se em algum momento o cérebro ele sentir aquilo ali, ele traz à tona o sentimento, a emoção, e aí muitas vezes você não sabe por que você está sentindo o que está sentindo, né? E, de onde vêm as angústias, né? De onde que vem as angústias? De você não poder controlar aquilo que você quer. E o que você geralmente não pode controlar? A decisão dos outros. Sim, o exatamente. comportamento dos outros. Exatamente. Então, por isso que a gente se angustia. Eu aprendi isso numa aula de psicologia, onde a professora, ela falou isso, e aí era uma época que eu assistia aqueles jornais sensacionalistas. Sim, Gazeta Leste, já lembrei. Aham. Eu assistia aqueles jornais, matou a mãe, matou a irmã, o tempo matou a inteiro. esposa. E aí você fica revoltado. O tempo porque você inteiro. não pode, não Ao meio-dia. Você não pode. Meio-dia, você tá almoçando. Um momento. É aquilo, eu fui programado, cresci, né? Assistindo Sentou na aquilo, frente do sofá e tá ali, ó. Então fui Exatamente. Fui crescendo ali assistindo. E aí quando ela ensinou sobre que as angústias, elas nascem sobre tudo aquilo que você não pode controlar, e eu comecei a me observar e pensei, eu não sou um legislador, não sou uma autoridade policial, não sou um advogado, não posso fazer nada. Não sou um delegado. Exato. Por que eu vou ficar me revoltando Assistindo. por isso, né? Assistindo. Parei de assistir. Olha, se eu te falar Melhor que a coisa. minha vida, assim, as emoções, eu acho que aumentaram aquelas Sim. preocupações e angústias, aflições. Olha. 80%. Sim. Assim, ainda depois vieram por outras coisas, mas Sim. diminuiu muito por aquele motivo. Às vezes as pessoas estão angustiadas, Sim. né, ansiosas,
aflitas e não sabem por quê. Precisam Exato. olhar o quadro geral e aprender O ambiente, a né? se ouvir, né? Prestar atenção no que está acontecendo diante de você. Exato. O que tá assistindo, o que tá ouvindo. Semana passada vieram duas convidadas aqui e elas falaram uma coisa muito interessante. Elas falaram assim, olha, se você segue alguém que a vida dele é boa, é luxo, é não sei o que, a pessoa não compartilha os problemas, não compartilha as dores, pare de seguir. Olha Alguma só coisa que está legal, errada. né? Porque a vida real, né? Totalmente Não, diferente. totalmente O Neymar é Totalmente. frustrado, se É. o Neymar, com todo o dinheiro que ele tem, se ele olhar para o Messi, ele, pô, eu não tenho os títulos que o Messi tem. É. Aí o Messi vai e olha para o Cristiano Ronaldo. Então um vai se frustrando Justamente. pro outro, É. de outro, né? Então, independente do dinheiro, do estado social que a pessoa Sim. tiver, ela sempre vai olhar para o terreno do vizinho. Claro. Não tem como. Sempre, a grama Você do outro precisa sempre está aprender. melhor do que a sua, Isso, né? precisa sempre. aprender. É muito. E aí? Não, e essa parte do tédio, da tristeza ali, da vida real, as pessoas também, na hora que sofrem por qualquer coisa, já, nossa, acabou pra mim. E não é bem assim, o sofrimento, ele também faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas em questão da rede social, a pessoa só vai postar o lado bom. Então, se a gente for se alimentando realmente disso, dessas coisas ruins, acaba que você entra num limbo. E aí entra naquela questão do controle que você comentou. E tudo que acontece na minha vida hoje, quando eu vejo que está consumindo a minha mente, que eu vejo que está sendo pensamentos repetitivos, entra nessa questão de se questionar. Tá no meu controle? Eu posso fazer algo a respeito de? Mas, gente, ó, eu penei para chegar nessa fase. É difícil. É muito difícil. complicado. Precisa filtrar muita coisa. Muita coisa. Muita Chegou, coisa. né? Exato, tá no meu controle, eu posso fazer alguma coisa a respeito de? Não, não tá. Então, até que ponto vale a pena eu deixar isso me corroer, sabe? Atrapalhar meu sono, atrapalhar minha vida. Porque aí você não treina, você não come, você não faz nada, você vive em função daquilo que fica te corroendo. Aí você deixa de fazer as coisas da rotina. Então é aí que tá o grande detalhe. Então toda situação que você que tá assistindo a gente agora, que você estiver passando, é você se questionar, tá no meu controle, eu posso fazer algo? Se você puder fazer, vai lá e resolve. Agora, se não tá no seu controle, até que ponto vale a pena ficar te adoecendo por dentro dia após dia? E aí quando eu comecei a fazer esse questionamento, é um peso que sai das suas costas que você não tem noção. Então é isso também que eu falo com algumas pacientes, porque eu vejo que às vezes algumas pacientes, eu tenho que sair da nutrição e ir mais pra esse lado mental, né? E aí eu falo, ó, até que ponto? E aí na hora que eu começo a questionar, a pessoa fala, pô, faz sentido. E aí a pessoa começa a levar aquilo na prática, porque a teoria também é muito bonita, né? É, e aí... verdade. E no meu caso, às vezes eu preciso pedir para os alunos desacelerarem. Sim. Porque chega com uma aceleração tão grande dentro da academia, Ricardo, eu preciso fazer isso, quero fazer isso. Mas assim, o dia a dia dele tá lá, programado para poder fazer X coisas e quer fazer o treino em meia hora, sendo que o treino dele é 45 minutos ou 50 minutos, mas ele quer fazer em 20, Nó. para ter outra coisa para poder fazer. Às vezes, eu tenho um aluno, né, também trabalha com a área de ginástica, né, dentro da dança. Eu tenho alunas que às vezes elas chegam para fazer a aula de dança, geralmente às 18 e às 20 horas, né? Às 18 horas, mas já chego ali no meu ouvido e falo assim, Ricardo, você deixa eu sair meia hora cedo, porque o jornal vai passar. Não. Eu, amor, desacelera. Qual que é o seu objetivo? Não, mas futebol, tal, não sei o que. Eu falei, meu marido vai assistir o futebol, eu tenho que ir com ele. Eu falei, mas seu marido não pode ir sozinho, você não pode ir depois. Desacelera. E é muito engraçado isso. Pessoas A gente vivendo poder... em função das outras. Sim, Exato, não se exatamente, prioriza. não As se pessoas prioriza. Não entende aquela questão da máscara do avião, né? Isso. Aquilo ali, pra mim, é o ponto ápice, assim. Que se a gente não entender que aquilo não é egoísmo, porque a maioria das pessoas que eu converso, geralmente, elas estão vivendo em função de outras pessoas e se esquecem. E aí, isso, pontualmente, gente, é igual estresse. Um estresse pontual, beleza. Agora, quando é crônico, quando você tá fazendo aquilo recorrentemente, dia após dia, mês após mês, não tem jeito. Uma hora a conta vem. A conta vem. E no final não adianta, a conta não fecha. Aí começa a aumentar a insulina, aí começa, pô, não tô dormindo bem, aí o intestino já não tá funcionando, aí você já tá dando patada até no porteiro. Na hora que você vai ver, todo o seu redor tá ferrando.
Então, enquanto você não entende que cuidar de você mesmo, da sua mente, do seu corpo, faz parte da sua prioridade, não é egoísmo, e tudo aquilo reflete ao seu redor, enquanto não entender isso, não vai. Explica a metáfora da máscara de avião. Eu sei, o Sim, Ricardo sim, sabe, claro. eu acredito que os Todas nossos as convidados vezes, sabem, mas tem gente que às vezes é pode verdade. não saber. Né? Domingo vou pra São Paulo, eu vou fazer questão de gravar no meu story novamente. Toda vez que eu pego o avião, eu gravo. Aí Já a moça vi isso, falando, hein? exatamente, não é? Toda vez eu falo, gente, lembra, né? A máscara realmente, quando cai o avião, né? Você precisa colocar primeiramente em você, até pra você salvar uma criança. Porque pensa se o avião cai, e aí você não colocou máscara, você morreu e a criança do lado, como é que ela vai sobreviver? Então, até pra você ajudar outras pessoas quando cai ali, você tem que estar com a máscara primeiro em você. Exatamente. Então, aquilo assim, é uma analogia perfeita. Um dos mandamentos bíblicos, Deus Sim. também fala, né? Ama-te primeiro, ama o Exatamente. próximo como a ti mesmo. Exato. Isso. Se E você aí não as se pessoas ama, estão aí amando os outros, né? Esquecem de se amar. Sem se amar. fato. E amando os outros mal, né? Muito. Porque nem se ama como que vai amar os não outros. tem como. Não tem como, não vai. É muito difícil. Ricardo, fala uma coisa pra mim. Eu queria ver uma experiência tua, né? Alguma coisa pessoal, alguma dica tua que você possa dar aí para nossa audiência de alguém que, em algum momento que você se sentiu muito ansioso, sei lá, ou preocupado com alguma coisa, e mesmo assim você usou alguma estratégia para poder cumprir as suas funções do dia. Porque uma das coisas mais difíceis hoje que as pessoas precisam colocar isso na cabeça dela, e eu não estou falando que a nossa vida ela é perfeita todos os dias. Uma hora e outra a gente quebra a regra. Normal. Uma hora e outra eu deito na rede, não atendo ninguém Exatamente. e fico assistindo Netflix. É normal, entendeu? Só que eu entendo que isso não pode ser progressivo, não pode ser... Claro, crônico. Sim, não pode ser crônico, Não. senão vira um hábito. Né? Exatamente. E eu não estou querendo dizer isso, mas você precisa aprender a ouvir o corpo, a se entender e muitas vezes mesmo com dificuldade, com problema, frustrado, triste, cumprir a tua função. Eu gostaria, se tiver alguma experiência. Tem, se não tiver, até não própria. precisa. Então, até tá bom. própria. É muito engraçado, né? Eu sempre me projetei para sempre me destacar. Em tudo que eu fazia, sempre. Seja na faculdade, seja treinando, seja na dança, né? E eu sempre quis estar ali entre o primeiro e o segundo lugar. Uma vez um professor meu falou bem assim pra mim, que eu achei muito engraçado. Ricardo, eu jogava vôlei nessa época, e a gente tinha um campeonato no Rio, né? E a gente já estava indo para ficar em terceiro lugar. E a minha cabeça estava super tranquila nessa época, né? Bom, vou jogar, vou ficar em terceiro lugar, vou pegar minha medalha e tudo bem. Só que ele chegou para mim e falou bem assim, Ricardo, vocês vão jogar, mas vocês vão jogar muito. Porque para ficar em terceiro lugar é muito fácil, é só perder. Mas para poder ficar em primeiro lugar, você Exatamente. precisa jogar. Você precisa estar ali 100% ligado. Beleza, eu levei isso para minha vida. Na faculdade e tal, vieram os projetos de faculdade, né? Inclusive, meu esposo era da mesma sala. E teve uma vez que foi meu primeiro projeto da faculdade. Eu queria fazer um projeto enorme, né? Com televisão, chamada de vídeo e tal. Foi muito bacana. Mas aconteceu um problema e a minha ansiedade estava lá em cima. Por quê? Porque a minha cabeça estava voltada ali para aquela coisa. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu não coloquei na minha cabeça que eu precisava colocar um segundo projeto para que não desse certo. E aquilo ali me despertou quando o Daniel chegou para mim e falou, Daniel, meu esposo, tá, gente? Chegou para mim e falou assim, Ricardo, e se não der certo? Você tem uma segunda jornada aí para colocar se não der certo? E eu falei, gente, é verdade, eu não me programei. Eu preciso ajustar isso. Foi onde me deu um parâmetro ali. Falei, gente, vou desacelerar. Se o primeiro não deu certo, o segundo tem que dar. E eu trouxe isso para minha vida, sabe? Hoje, quando eu monto um treino de um aluno, eu tô ali com a cabeça focada, no 100%. Mas se não der, o 70% tá ali. Então eu sempre jogo esse jogo aqui, sabe? Eu não fico naquela ansiedade total que vai me frustrar e vai frustrar o aluno. Então, eu tenho o meu primeiro jogo, mas eu tenho o segundo ali já na minha gaveta para puxar.
Legal. Pra dar uma controlada, né? Sim. Camila, você fez lá uma caixinha de perguntas, Sim. né? E o pessoal mandou ver ali Mandou nas ver, perguntas, né? é. E você estava comentando comigo que um dos tópicos ali que mais falaram foi sobre relacionamento de trabalho. Exatamente. Só para ver, né? A Sim. ansiedade das pessoas está nos outros. Totalmente. Totalmente nos outros. Totalmente. Tanto que, assim, na hora que eu vi a resposta, né, da pesquisa, eu falei, gente, é a rotina. O que é a rotina? Trabalho e relacionamento. Então, na hora, as pessoas acabam realmente deixando de se priorizar, entra naquela questão da prioridade, e acaba que toda a questão ambiental, a pessoa acaba absorvendo aquilo e vira uma certa esponja, e acaba que cria fugas, né? Seja ali para comer, para beber, para fumar, para enfim. E aí nisso que entra a questão do profissional. Tanto que tem algumas pessoas que eu atendo que eu falo, olha, seu caso não vai ser só a nutricionista. É interessante que você trabalhe, paralelo à dieta, um profissional que trabalha somente. Porque senão, acaba que só a dieta não vai adiantar. Um trabalho em conjunto, É né? um trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto, exatamente. Tanto que eu atendi uma paciente uma vez, que ela engordou 35 quilos, 35 quilos em 5 anos. E aí, perguntando na consulta, essa foi uma que eu falei, pelo amor de Deus, procura alguém para tratar sua mente para ontem, porque só o psicólogo, só a nutricionista não vai dar. E aí ela falou, mas eu já procurei. Aí eu falei, mas e aí? O que virou? Ela falou, não, na hora que a psicóloga começou a entrar na minha dor, eu não quis mexer. Aí eu falei, mas você vai precisar destrinchar essa dor. Só que ela não queria. Aí eu falei, mas não vai ser só a nutricionista que vai te ajudar. Por quê? Os 35 quilos que ela ganhou em 5 anos. Aí eu falei, o que aconteceu 5 anos atrás que fez com que você engordasse os 35 quilos? Ela falou, eu namorava um cara e eu tava muito apaixonada. Porque a gente tinha acabado de entrar no relacionamento, a gente tava vivendo o ápice da paixão e ele morreu de acidente de carro. E aí ela começou a comer compulsivamente e engordou 35 quilos em 5 anos. Então, enquanto ela não pegar um profissional que vai mexer nessa ferida e vai curar ela, não vai ser. Ela pode contratar o melhor nutricionista do mundo. Não vai tratar. Porque a gente, querendo ou não, o nutricionista, ele é limitado. Tem coisas ali, ferramentas, que vai ser só um bom profissional que trabalha a mente. Não que o nutricionista não trabalhe, a mente também trabalha, mas é limitado, gente. A gente trabalha o alimento, o exame laboratorial, ver o que a pessoa está absorvendo, intestino, sono, água, pele, tudo. Mas a questão da mente ali, de colocar ferramentas diariamente para tratar, não. A não ser que você fosse um nutricionista e psicólogo junto na mesma pessoa. Não é o meu caso. E aí ela colocava fugas, que eu fiquei muito chocada, assim, na hora. E é só essa questão. Pra você ter uma noção, ela foi falar isso no final da consulta. Assim, que ela tem uma bolsa e ela tem um compartimento, um fundo falso. Onde ela colocava várias barras de chocolate, várias coisas de bomba de açúcar. E durante o trabalho dela, ela ia no banheiro, ela ficava tipo 20 minutos, meia hora. Ela se entupia de doce pra conseguir voltar pro trabalho. Sabotagem, né? Exato, sabotagem assim, nível hard. Tanto que eu falei, não tem como, só o nutricionista não vai dar e tal, vai ser uma equipe mesmo. E aí ela falou, e meus pais não sabem. Então, assim, ela falou que a mãe dela fazia marmitas pra ela, a mãe dela não entendia por que ela não emagrecia. Porque a mãe dela via comendo o que ela, dentro de casa, não o que ela comia no trabalho. E aí a mãe dela fazia marmitinha fitness pra ela levar no trabalho e tudo mais. Mas não adiantava. Então, assim, essa sabotagem ao extremo, assim, não tem coisa que não tem como. E aí foi na onde a enquete, né, que eu fiz no Instagram, deu realmente ali, que é a questão mais do trabalho e a questão também do relacionamento. No caso dessa paciente, era a questão do relacionamento. E aí a pessoa absorve demais. E enquanto ela fica alimentando aquilo dia após dia, não dá. A gente não pode ajudar quem que não quer ser ajudado. Não tem como a gente ter um resultado sensacional com uma pessoa que ela... Não é que ela finge que ela quer ser ajudada, que ela quer resultado, mas ela quer sim ir, mas se ela não quiser se ajudar ao máximo ali e tratar aquilo, não vai. Mas o que eu gostei... Pegar um gancho aqui com a Camila, a gente como tá sempre na academia junto, eu cheguei pra ela esses tempos, eu falei bem assim, Camila, tô com uma aluna assim, assim, assado, às 8 horas da manhã, depois da Camila. Ela, Camila, o que foi? Cara, a aluna tá assim com problemas dentro de casa com o marido e não tá conseguindo tratar, mas ela me pediu ajuda para poder emagrecer. Aí, Camila, nossa, mas manda ela para mim. Vai que a gente consegue trabalhar com ela. Só que eu fui vendo durante o dia a dia que ela não queria esse processo de emagrecimento. Ela queria simplesmente uma pessoa para estar ali conversando com ela, né?
A minha área não é psicologia, né? A minha área é tratar do corpo, como se. E aí eu conversei com ela, falei com ela, olha, acho que você precisa de um psicólogo. E voltando para o gancho da Camila, da sabotagem, eu disse para ela bem assim, ó, vamos fazer o seguinte, ela ainda queria insistir com o trabalho comigo. E eu até conversei com a Camila antes disso, falei, Camila, eu vou dispensar a aluna. Sabe por quê? Porque eu não consigo trabalhar apenas pelo dinheiro. E sim pelo objetivo da pessoa. Não faz sentido eu estar ali com a pessoa. Ela não quer isso. Ela não quer buscar o corpo. Ela não quer tratar do corpo. Ela quer tratar de uma outra coisa. E eu falei, Camila, o que que eu faço? Ela, Camila olhou pra mim e falou, faz o que você pensa. Eu falei, eu vou dispensar. Sabe, foi nítido. Quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, olha, hoje eu não vou conseguir mais tratar de você. Você não precisa da minha ajuda agora. Você precisa de uma outra ajuda. E eu falei pra ela, procura uma ajuda, conversa com seu esposo, vai até um psicólogo, vê o que vocês conseguem tratar juntos. E aí sim, depois que você passar por esse processo, vem a mim e vou estar de braços abertos. Mas naquele momento eu falei, olha, não é o meu momento. Que é esse momento você de vira fuga. Psicólogo. Porque assim, a né? gente tem que, claro, ter esse lado ali da psicologia, mas tem caso, porque as pessoas acham que terapia é só pra quem tá doente, gente. Justamente, E não é. jamais. É um Na verdade, todo remédio, mundo terapia é um devia fazer remédio. Nossa senhora. Remédio. Então, assim, eu vira e mexe tô fazendo, né, sabe? Dependendo da fase que eu tô, nossa, eu falo, não, preciso. E aí eu busco, faço ali uns 3, 4 meses e tal. Eu deveria fazer sempre, né? Mas assim, quando eu tô numa crise e tal, de alguma coisa que... Porque eu falo, gente, se você viu que você sozinho não tá dando conta do recado e viu que isso tá respingando em algumas áreas da sua vida, procura ajuda. Sabe, seja humilde em reconhecer, porque as pessoas têm elas veem tanto problema nos outros, pô, faz isso, mas não se olham. As pessoas não se olham, tanto que numa das perguntas que eu fiz no Instagram, foi de como que as pessoas falam de si mesma para as outras. E as pessoas sempre se inferiorizam, sempre. Sim. Sabe, isso é uma coisa, e é uma coisa habitual, é uma coisa que é normal e não deveria ser. Sabe, então assim, você precisa ver o seu valor também. E não sempre ficar se diminuindo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, até que votaram na caixinha ontem. Que as pessoas sempre se diminuem na hora de falar para outras pessoas. E aí acaba que toda a questão ambiental, toda a questão externa acaba dominando demais elas. E elas acabam absorvendo isso muito e passam dias, semanas, meses. E tem gente que vive uma vida assim. Então, pô, a gente tem que olhar para essas pessoas agora, mais do que nunca, né? De falar, gente, não é. Você tem que viver a sua vida e não a vida dos outros. As pessoas são carentes por atenção. Que Muito, é demais. Demais. Você vai no salão de beleza, Nó. ela quer conversar. Aham. Entra dentro do Uber, começa a contar a vida da... Só que o problema é que as pessoas conversam com pessoas muitas vezes erradas. Escutam conselhos Escutam errados. conselhos errados, Muito, né? muito. A pessoa vai lá compartilhar, por exemplo, de um luto ou de um relacionamento, e aí o cara, né, passou ali por uma fase ruim de relacionamento, Sim. aí dá um conselho errado para ela, né? Exato. E, por exemplo, na terapia ou na psicanálise, ninguém dá o conselho, né? Você faz com que a pessoa se questione. Sim, questione, é exatamente. questionamento. Que ela mesma Exato. encontre as respostas que ela busca, né? Porque, assim como vocês, né? A gente não tá para aconselhar e dar uma direção, né? A gente Sim. tá para mostrar à pessoa aquilo que ela não consegue Sim. enxergar sozinha. E aí Exato. vai lá analisar os traumas da Sim. infância, os relacionamentos, o que foi que aconteceu para Sim. ela chegar até aquele momento. Sim. Diante dessas perguntas que as pessoas te fizeram, alguém falou alguma coisa sobre prazo, sobre tempo, como emagrecer em tantos dias? Alguém falou Não, sobre nessa isso? não, mas isso eu escuto em consultório. Você escuta em Com consultório? certeza. Ó, tem um casamento daqui 2 semanas. Nossa. Oi? Quero A saber gente o que- escuta isso, né? Gente, e a gente primeira escuta. coisa, me passam diurético, me passam... Gente, A gente calma, escuta muito não é bem isso. assim. E é tão doido esse lance do poder da mente, que eu tive uma paciente que foi muito peculiar. Ela era casada, não é casada até hoje, se Deus quiser. E aí, ela, na dieta, passei a dieta e tal, e aí no lanche da tarde, se eu não me engano, ela tinha o hábito, ela era apaixonada, era por kiwi, e ela comia kiwi, castanha, whey, iogurte, ela fazia lá um mingauzinho e tal. E do nada, ela começou a me mandar mensagem, Camila, eu tô passando muito mal, ela comentou comigo que era toda quarta, quinta e sexta. Ela falou, não, quarta, quinta e sexta me dá diarreia. Nos outros dias, não. Aí eu falei, uai, mas por quê? Eu tô doida. E nisso, a mulher não tinha noção do porquê. Aí, beleza. E muito menos eu, né? Tipo,
como que dias pontuais da semana ela tem diarreia, nos outros dias não, com o mesmo alimento. Ela Intestino falou, inteligente, uai, né? então, aí ela falou, não, e ainda a questão do sono, não dormia bem. Ela falava, não, mas tem alguma coisa aí, não é possível e tal. Ela falou, então, mas o que seria? Porque quando eu como na segunda, na terça e no domingo, eu não tenho. Não tem nada. Eu falei, não, tá errado, alguma coisa tem. Ela falou assim, com certeza alguma coisa tem, mas eu não tenho noção. Eu tô tirando da minha alimentação isso aí, vamos arranjar um substituto e tal. Eu falei, não, beleza. Aí, na consulta mesmo, a gente, vamos substituir, beleza. Na consulta mesmo, conversando, eu falei, tá, e aí, você mudou, né? Porque ela morava na mesma cidade que eu. Mudei e tal, porque meu marido viaja muito. Aí eu falei, seu marido viaja muito? Ela toda semana, quarta, quinta e sexta. Meu Deus, tá explicado. Eu falei, quê? Ela falou, toda semana ele viaja. Os dias que o marido dela não tava, o alimento que fosse, ela tinha diarreia. Os outros dias não, então era mental e o sono era péssimo. Ansiedade, né? Ansiedade. Então assim, olha pra você ter uma noção do tanto que é o poder da mente. É o mesmo alimento. Na segunda, na terça e no domingo não davam. Então, eu falo, gente, a mente ela é tudo. Então, ou você realmente se torna o maestro ali da sua mente e tudo, e começa a realmente se priorizar e faz o negócio acontecer, ou não tem como. A sua mente, o seu corpo sente. A ansiedade, ela causa não somente o estresse, né, essa preocupação, essa aflição e essa angústia, como ela também causa, né, problemas intestinais. Isso, né, demais. Causa enxaquecas, as pessoas Sim. às vezes têm enxaquecas aí, dores de cabeça e muitas vezes não sabem por quê. Privação de sono, ansiedade, dormindo mal, né, o corpo físico sedentário. E tudo isso daí vai afetar. Automedicação também, né? E afeta também na própria autoestima das pessoas. Sim, e elas começam a achar que é normal. É normal. E aí começa a ir para os medicamentos ou para droga. Eu atendo muita gente que às vezes também faz uso de drogas para dormir, sabe? Então, assim, acaba que eu falo, enquanto não ajustar a raiz do problema, não vai. Não vai. Eu tive até uma outra. Eu vou lembrando, né, dos casos. Eu tive uma paciente bancária e aí muita pressão no trabalho. Só que ela também. Aí entra. Nesse caso dessa paciente, entra o trabalho e o relacionamento. Ela não estava bem no casamento. Então ela toda vez que saía do banco, ela passava no mercado. E sabe aquelas pipoquinhas doce? Aquelas. Lembrei de Da um caso embalagem também. rosa. Lembrei de um caso também, né? Da embalagem rosa. Ela é o mesmo esquema, mais ou menos, da nossa paciente. Ela de manhã e à tarde, de manhã e no almoço, a dieta normal. E aí saía do banco, naquele pico de estresse, ela passava no mercado e ela comprava 5, 6 pacotinhos daquele. Aí ela pegava dentro do carro. Ela saía do mercado, dentro do carro. Antes de sair do mercado, ela já tinha comido os 5 pacotes. E de verdade, era uma forma voraz. Ela falou, Camila, você não tem noção, eu parecia um animal comendo. E aí, ela falou, aí eu comi, aí que ela consegue começar a respirar. Olha que coisa mais louca, respirar profundo. Aí ela começa a se acalmar, aí na hora que ela termina ali os 5, 6 pacotinhos de bolachinha, né, de pipoca doce, aí que ela pega o carro, vai embora pra casa, e aí que ela conseguia conversar com o marido dela. E aí depois ela ia jantar ainda com o marido. Então, não tem como ter um resultado sensacional desse jeito todos os dias. E aí depois trabalhando isso, falando com ela dessa questão da ansiedade, ela entrou, essa foi um caso também que teve que entrar na terapia. E aí a terapia, mais a nutrição, mais a atividade física e tudo mais, a equipe, né, acabou que teve um resultado sensacional. Mas é muito, assim, de analisar a raiz do problema mesmo. Demais. Eu lembrei de um caso também, muito engraçado também, que fiz a anamnese da aluna, né, e falei pra ela de pronto, olha, eu represento na sua vida 40%. Os outros 60% é você quem faz longe de mim. Eu não vou saber o que você tá comendo. Eu acho que ela deve ter pensado em casa, tipo assim, eu vou trazer ele pra minha vida, né? E aí, todo dia ela chegava pra mim, antes do treino, e me dava 4 brigadeiros. Até então, eu falei, gente, eu acho que ela tá querendo me agradar, né? Aquilo foi passando. Teve um dia que eu cheguei pra ela e falei bem assim, mas por que todo dia você traz 4 brigadeiros pra mim? Mas porque se eu não conseguir meu objetivo, você vai estar dentro do meu. Eu falei, oi? Ó, pra você ver. Gente, ela tava querendo me sabotar, você acredita? Caramba. Juro pra você. Eu E eu achei não que as tinha... pessoas davam pra ela e ela dava pra você. Não, eu não tinha prestado atenção. Eu falei, gente, mas... Depois que ela falou, Que doideira. depois que ela chegou pra mim e falou bem assim, você falou pra mim que representava 40% e os outros 60% era eu, né? Eu falei, sim, falei. Mas se eu não conseguir os 60% sozinho, eu sei que você vai estar participando comigo no outro lado. Eu falei, gente, ela se auto-sabotou. Olha.
Meu muito Deus do doido. céu, e eu tá querendo me levar pro jogo dela. Fiquei prestando atenção, falei, gente do céu, se a gente não for suscetível ali, Exatamente, você a entra. gente acaba se corrompendo também, Demais. vai junto. Demais. Eu lembrei, você ia falar alguma coisa? Eu ia contar do meu processo de emagrecimento, eu tive umas coisinhas, mas pode falar. Tá, eu lembrei de uma experiência que aconteceu comigo na semana passada. Tem água aí? Pra você, não? Tá de boa. Eu lembrei de uma experiência que aconteceu comigo semana passada, quinta-feira, eu estava varrendo a casa. Essa casa é grande, eu que limpo, uma vez por semana só. Aí estava varrendo a casa, e aí de repente, do nada, eu tinha acabado de treinar, cheguei, tomei café, estava bem pra caramba. E aí de repente o meu coração começou a bater bem forte, eu comecei a ficar tonto. E senti o meu braço e a perna adormecer. Caramba. E eu disse, caraca. Aí eu olhei no relógio, estava dando 109 de batimento cardíaco. Nossa. Como assim, Olha, parado. Na hora eu já... Porque assim, como eu moro sozinho, eu fico... O meu medo não é de morrer, mas é de morrer sozinho e não ser encontrado. Nossa, pelo amor de Deus, né? Não, Deus do a céu. morte vai vir para todo mundo. Sim. Então, eu passei por uma fase que é o que eu vou compartilhar agora. E eu consegui lidar bem aí com esse pensamento de quase morte, essa possibilidade de quase morte. E aí, corri para o hospital, troquei de roupa, né? Eu disse, não, chegar pelo menos ali se eu cair ali na frente, tá bom. Alguém vai me ver, né? Alguém vai me ver. Uhum. E troquei de roupa, desci bem rápido, e aí pedi o Uber para ir para o hospital. Quando cheguei lá, fizeram todos os exames e tal. Aí falaram, não tem nada, deu tudo certo aqui, né? E parece uma coisa, quando você chega, a pressão já tá boa, a pressão já tá boa, já tava 75, parece que você tá mentindo pro médico. E aí eu tava lá e aí voltei para casa e enfim, aí comecei a me questionar, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Está acontecendo, né? E o negócio de você começar a se investigar o que está acontecendo com o subconsciente. Eu faço muito isso, né? Ótimo. E aí eu comecei a me questionar. Aí eu lembrei, esse mês de maio, que era próximo do dia 15 até, eu fui internado com Covid há 2 anos atrás. E aí eu fui entubado, tal, passei, os médicos falaram, não tem chance não, falaram para a família, Jesus. né? Deram tudo ali para a família, né? Entrei em coma e tal, e assim, eu fiquei bem, assim, com a possibilidade de dizer, Deus, se for a tua vontade, tem que fazer. Você não tem que fazer, você tá ali parado, você, vamos ter que, né, não tá respondendo não, né, vamos ter que entubar, você não tem o que fazer. E aí também, quando eu acordei, chega um momento que vocês se acordam, né, depois de alguns dias, e aí fiquei ali naquela reflexão, passando aquela paranoia, você vai passando a vida toda, e aí hora você desiste, fala, me leva logo, Meu hora Deus. você fala, é doido o Meu Deus. negócio, hora você fala, me tira dessa, Deus. Sim. É uma só tem você e desistência, né? Deus, sim, só tem você e Deus. E aí, tive uma crise de ansiedade. Entendeu? Aí que eu comecei a me interpretar para eu mesmo me diagnosticar que eu tive uma crise de ansiedade. Ou seja, aquilo que eu falei no início, às vezes você começa a ter sintomas que você não sabe, porque foi, mas o teu cérebro sabe. Sim, tá Porque guardado lá Tá lá. guardado, memória. o subconsciente está trabalhando. porque eu disse, eu tive um dia legal, tô com a saúde boa, né? Tá tudo certo. Por quê? Né? Porque o coração de repolho é que eu cuido bastante. A gente está chegando nessa idade, precisa estar ali com sempre. com certeza. E aí é por isso que eu sempre falo, né? A gente precisa aprender a se ouvir, entender como que funciona, pelo menos, como que funciona o cortisol, o GABA. Exatamente. Pelo menos os mais conhecidos, a serotonina, básico, né? dopamina, Dopamina, insulina. O que é um pico de insulina? Isso, que aí quando Muito as tuas bacana. emoções estiverem desequilibradas, estiver Sim. acontecendo alguma coisa errada, você parar e pensar, poxa, o que eu... Exatamente. Isso acontece muito no pico glicêmico também, né, Camila? As Muito. pessoas vão pra academia naquela nostalgia de tipo, vou sem comer, sem comer nada, sem nenhum combustível. Chega na academia, tem um pico glicêmico, cai tudo.
É Tá ali, ó. complicado, Você precisa né? de um profissional ali para poder estar acordando a pessoa, porque ela já desmaiou porque não comeu nada. Né? Aconteceu muito isso. Nossa, acontece muito. É? Muito, acontece muito. Dentro da academia acontece muito. O pessoal Eu leva, treino sem comer. leva pra dieta, não, mas fica muito É porque tempo. tem pessoas e pessoas, É, né? existem pessoas e pessoas. Sim. E a pessoa entra numa dieta ali, né, nostalgia, né, e esquece que a pessoa precisa de um combustível para queimar, de qualquer forma, para treinar. Não adianta ir com aquela perspectiva, nossa, eu vou fazer isso, vou conseguir manter a minha dieta, Sim, ou sim. vou conseguir manter um tipo de treinamento lá em cima, com É, o a pico lá em cima, a performance, né? performance, sem comer alguma coisa, não vai conseguir. Entendeu? Eu Vai tenho- chegar eu uma tenho- hora que o Sim. sistema vai parar. É. Então é bem Com bem difícil de certeza. tratar isso. Sim. E as pessoas às vezes caem na academia, né? Nossa, eu vou procurar um médico, mas esquecem de se autoavaliar. Poxa, o que que eu fiz? O que que eu não fiz? Comi alguma coisa? Né? Então, essa estimativa é bem grande também dentro da Demais. academia. Eu tenho os dois perfis. Pacientes que comem antes de treinar, pacientes que não comem, ou paciente que toma só um suplemento, uma creatina, um whey, alguma coisa e vai treinar. Então, assim, e cada um responde de uma forma. Mas aí entra aquela coisa, né? Da Da genética, né? especificidade. Também, especificidade. Tipo assim, qual foi sua última refeição antes de dormir? Ah, comi uma fatia de queijo. Como é que vai treinar de manhã em jejum? Ai. Então tem que ter um combustível. E aí, agora tem. Pô, jantei super bem, jantei proteína, carboidrato, legume, Tá para. ali pronto. Pô, beleza, aí O você corpo tá treina pronto. super bem no outro dia de manhã, né? Então, isso daí é muito individualizado, tem gente que vai, tem gente que não. Agora, uma coisa que o meu processo de emagrecimento, eu, Camila, me deu, foi muito a questão do autoconhecimento, esse lance de se escutar, e também o lance igual você fala assim, a pessoa tem que se conhecer, tem que se... Só que se a pessoa estiver do lado sabotador dela, tem gente que eu falo assim, escuta o seu corpo e tal, come quando você tiver fome real, vontade. Se eu tiver comer, na hora que eu tiver fome, eu vou comer o tempo inteiro. Tem gente que fala isso, né? Essa pessoa nitidamente, eu sou ela tá... assim mesmo, não eu tem sou, como eu é, mudar. síndrome da Gabriela, né? síndrome Nasci da assim, Gabriela, cresci assim, isso. vou morrer assim. Morrer não. assim. Não é assim que funciona. Então, Eu na hora tenho que eu pena de gente explico, assim, pois pena. é. Então, aí eu começo a mostrar que não é bem assim que funciona. Aí, com esse tipo de pessoa, eu vou aos poucos. Porque também, se eu for com tudo de uma vez, a pessoa não mantém, não cria a tal da constância. E aí entra naquele lance da repetição. Então, o autoconhecimento, para depois você adquirir o autocontrole, cara, não tem preço. Porque você se conhecer, você se questionar, ver até onde você pode ir, isso daí é uma coisa que, putz, é só a gente por a gente mesmo. Então, e aí entra muito na questão realmente de você, é treino. Até isso é treino, tudo é treino. Tudo é treino. Tudo é treino. Tudo é Gente, treino. eu já odiei legume. Hoje eu amo, eu sou apaixonada. Mas por quê? Porque eu tenho muito benefício com os legumes. Então, é o exame laboratorial que tá legal, é a disposição, é o cocô bonito, eu falo muito do cocô bonito. Então, tá indo no banheiro sempre, como é que tá? Ah, não, porque também tem gente que acha que ir no banheiro 3, 4, 5 vezes ao dia, diarreia é normal. Não, não é normal. Nossa, e eu achei super estranho quando ela me fez isso, essa pergunta. Quando eu fui fazer a consulta, Foi. e aí, como é que tá o cocô? Eu, oi? Como assim, como é que Foi tá o mesmo. cocô? Tá legal, tá É. bonitinho, como é que tá a cor dele? Eu, Aham. Camila, você tá me fazendo essa pergunta? Perguntei mesmo. Hoje eu atendi um paciente que ele falou, Camila, aconteceu comigo um negócio que eu nunca imaginava. Eu falei, o quê? Eu já tava comendo bem, meu intestino melhorou, mas ainda tava estranho. Muito estranho. Eu falei, estranho como? Ele falou, meio solto, meio... E aí que ele foi ver que era o filtro da casa dele. Porque a cada 6 meses tem que trocar. Sim. A vela, né? E aí ele falou, eu não troquei, o negócio venceu em dezembro. E aí, na hora que as minhas fezes não estavam normais. Mas foi do dia pra noite. Ele trocou o filtro, como ele toma 3 litros de água por dia e ele trabalha home office. Ele falou, Camila, foi do dia pra noite. Minhas Caramba. fezes melhorou de uma forma absurda. Era o filtro da casa dele. Até isso a gente tem que olhar. Então, qual a procedência da água que a gente toma? Tem muitas academias que a água, ela cheira cloro. Sim. Muitas. Muitas. Isso daí tem disfunção na tireoide. Eu já atendi personal com disfunção na tireoide por conta de uma TSH alterada por conta da água que tomam. Então, por conta do cloro. Cloro em excesso faz mal para a tireoide. Tanto que muitos pacientes não podem a sucralose, que é um adoçante que tira a caloria dele quando adiciona o cloro. Então, na hora que a gente vai avaliar isso, tem que ver... Porque tem gente que acha, não, bebe água. Eu conheço muita gente que toma água de torneira até hoje. E não, tem que cuidar, não é bem assim. Então, a questão do autoconhecimento e do autocontrole, gente, é vida. É libertador. Eu falo que não tem outra palavra que não seja libertador. Se eu vejo que eu tô engordando ali 2, 3 quilos, eu já falo, opa, porque já vem aquele lado de eu nunca mais quero ser do jeito que eu já fui um dia. Sabe? Então, é uma âncora, né, que você cria. Então, é bom demais. É muito bom. Nossa. Ter sua programação ali certinha, disciplina é muito bom. Não Muito existe bom. tirar... Pensa se tira o treino de você.
Você Eu surta. não consigo. Não tem como. Não Se eu pra falar, frente. Camila, você vai ter que ficar parada. Não. Eu vou ter que colocar algumas coisas ali, tipo, quanto tempo? 15 dias, beleza, 15 dias. Então tá bom. Se eu sei que eu tenho prazo, não, aí tudo bem. Aí eu começo a controlar minha mente, porque eu sei que tem uma data pra acabar. Agora, não, você não vai poder fazer. Nossa, tá amarrado. Tudo é processo, né, Camila? Tudo é Tudo é um processo. processo. Tudo é A processo. gente adoece, né? Porque o nosso cérebro ele já se acostumou com isso. Assim como as pessoas que não treinam, né, o cérebro delas já se acostumou a não Exatamente. treinar. exatamente. No entanto, o cérebro ele é adaptável, Plástico, né? né? Sim, Exatamente. plasticidade. Graças Né? a Se você, Deus. é aquele negócio, repetição, repetição, repetição. Tem um vídeo que o cara fala isso, não sei se vocês já viram. Ah. Ele fala treinamento é repetição. Repetição, não É, adianta. e aí, às vezes, quando eu estou treinando e vontade de parar também, Sim, eu parar sim. por aqui, aí eu fico repetição. Exato. Isso Ninguém nasceu, incentiva. claro, mas Com ninguém certeza. nasceu andando. Eu dou o exemplo do bebê. Eu falo isso também para os meus Qual alunos. que é o O exemplo bebê do não nasceu bebê? andando, ele engatinhou, Ele caiu, engatinhou, aí ele caiu. levantava, caiu. Quantas vezes a gente não teve que cair 300 mil vezes até conseguir ficar em pé? Isso é o treino, É é bem repetição. pautável isso, É, né? muito. Eu dou também o exemplo do bebê em relação ao ciclo do sono. A cada 3 horas a gente faz um ciclo, a cada 1h30, né, a gente faz um ciclo. Então, a cada 2 fecha 2. Eu dou esse exemplo também para melhorar a qualidade do sono. Então, assim, na hora que você vem para remeter às nossas origens, você fala, não, peraí, faz sentido. Então, desde o que a nossa mãe comeu na gestação, eu atendo, às vezes, a pessoa é viciada em, sei lá, alguma coisa, na hora que você vai ver, é a mãe que comeu muito na gestação. E, gente, tem como melhorar isso. Não tem, tudo, eu falo, gente, tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. A morte é certa. Agora, o resto, O resto pô, né? Então tem Tudo muita treinado. coisa. É igual a pessoa que fala, eu vou ter que tomar o remédio tal. Calma. Tem coisas antes de um remédio. Né? Então, assim, claro, tem coisas que vai ter que ser remédio mesmo, viu, gente? Também não tô fazendo, nossa, ela é contra remédio. Não é exatamente isso, mas tem muita coisa antes de precisar realmente de um remédio. Eu falo porque hoje em dia, infelizmente, o antibiótico, ele é muito prescrito. Quantas pessoas, não vou poder treinar porque eu tomei antibiótico, não consigo fazer dieta porque eu tô tomando antibiótico. Não, peraí, tem muita coisa antes, mas infelizmente é muito prescrito. E eu falo, tem muita coisa antes de tomar um antibiótico, um corticoide, mas infelizmente é muito, né? Dentro dessas perguntas aí, nós já estamos quase finalizando. Aham. Dentro dessas perguntas que te fizeram, tem alguma aí sobre relacionamento tóxico? Então, não teve Não. da enquete que eu fiz, não. Mas você tem alguma experiência para falar, sei lá, de alguém que tem muita ansiedade, alimentação, por relacionamento tóxico, que aquele lá foi luto, né? Ali ela não tinha como, não exatamente. tinha uma opção, né? Mas Eu e quando é o tóxico que a pessoa se auto-sabota, né? Eu tive uma de relacionamento tóxico, assim, abusivo ao extremo, tanto que ele batia nela na época. E aí, quando ela começou a emagrecer, ela chegou a perder 15 quilos, ela ficou maravilhosa. E aí, a mulher, quando ela emagrece, ela começa a usar algumas roupas que ela não usava quando ela tava com 15 quilos a mais. A autoestima vai lá pra cima, né? Gente, E aí, o cara começou a se tornar muito agressivo. E aí, teve uma situação de realmente espancar ela. E aí foi, na verdade, hoje eu até, como ela já chegou na meta dela, faz muito tempo que eu não falo com ela, mas quando ele espancou ela, foi uma situação que foi o ápice até pra ela acordar. Olha que coisa mais bizarra. Mas o espancamento que ela sofreu do cara foi onde ela deu tchau pro cara. Mas, precisou Foi chegar start, nisso. né? Foi o Ela start. não prestou Ela atenção falou, não, ainda. agora deu. Mas, ela passou por muita humilhação até chegar nesse ponto. E aí, quando deu, né, que ela falou deu, aí ela realmente separou do cara. O cara, nossa, aí o cara foi atrás e tal, mas ela conseguiu sair disso. Mas precisou passar por isso. E aí ela conseguiu depois viver a vida dela. E depois ela ainda emagreceu até mais. E, nossa, ficou sensacional. Depois ela começou a se envolver com outro cara que realmente valoriza ela como ela realmente deve. Mas, nossa, o que ela passou, só Deus. E o interessante é a experiência, né? Porque e tem gente que não aprende. Por Não. exemplo, eu estou atendendo uma pessoa que ela teve relacionamentos tóxicos. Eu atendo muito pessoas de relacionamento abusivo, que eu posto muito sobre isso, né? Sim, sobre sim. narcisismo, Sim. né? Então, a maioria das pessoas que vêm e me procuram são pessoas com essa dor. Sim. E aí ela começou, teve relacionamentos assim, né, abusivos, caras que tentando sempre controlar ela, diz que a vida toda dela foi assim.
E o interessante é que o pai dela, porque Ah. geralmente a gente tenta Eu já ia fazer fazer, essa né? pergunta, né, da criação. se o pai dela foi abusivo e tal, mas não. Não, o pai dela sempre foi, tratou ela como uma princesa. Caramba. E aí, depois a gente conversando um pouco mais, né? Só que o pai teve uns relacionamentos fora. Ah, fora do Ah, casamento. então viu. Aí sim. Não com Tem ela, um mas com a histórico. mãe. Tratou ela como uma Entendi, princesa. ela via isso. E aí, o que acontece? Hoje, né? Ela se envolveu com uma pessoa e a pessoa não queria que ela treinasse com o personal dela, o personal de 3 anos aí, que ela teve esse personal. Entendi. Aí o cara deu pitaco no personal dela, né? Já mandou, já pulou fora, entendeu? Disse, nem quero. Então, assim, aprendeu com a experiência dos outros lá atrás, Olha né? que bacana. No primeiro sinal, né? Exatamente. No primeiro sinal abusivo, fuja. Sim. E aí o problema é esse, né? As pessoas, às vezes, por carência, Dependência essa emocional, necessidade, né? sim, a dependência emocional, vai acumulando, e aí chega no espancamento e ela diz, mas por quê? Não, quando mas ela... como assim? não, é bizarro. Mas É assim, começa a gente nunca devagarinho, imagina. impede uma coisa, impede sair com as amigas, impede uma roupa, não, impede... ele teve todos, assim, eu acho que não teve nada que esse cara não fez, assim. E aí o ápice foi realmente o espancamento. Quando ela me mandou as fotos dela, roxa e tal, eu fiquei chocada. Nossa, Mas às vezes não dá pra bizarro, julgar, bizarro. porque todo mundo quer ser o ajudador ou o herói de alguém. O Sim. narcisista, ele sabe usar isso. Muito. Então, sim, não, é muito Ele é artista. manipulador, sim. Muito E aí manipulador. ele coloca culpa, ele lembra daquele momento, Chora. das coisas que eu já fiz por você. Sim. Sim, não, os relatos dela eram assim. Tanto que eu até falo que os meus pacientes, pelos que eles passam, acaba sendo uma coisa que acaba me treinando também, de certa forma. Porque acaba me mostrando Sim, esse lado. sim. Eu acabo aprendendo Sim. com muito. É uma troca, né? É uma troca. É uma troca total. Eu em muitas fases da vida, né, eu fui aprendendo muito aí com o pancada da vida e com autoconhecimento, né. Quando se fala em autoconhecimento, parece que é você buscar inteligência suprema, sabedoria. Não, o autoconhecimento diz, né, você se autoconhecer. Exatamente. Você tentar É. entender quem é você, né, é. de onde que você veio, quais são os teus Sim, traumas, sim. o que está acontecendo com você. Isso que é autoconhecimento. Pessoal, que bate-papo legal, viu? Gostei muito. Também muito gostei mais. bastante. Estamos Tem bastante terminando. coisa aí. Se Muito, tiverem, ixi, se se tiverem deixar. alguma colocação que vocês queiram fazer, que por acaso a gente não conversou sobre isso, podem fazer, fiquem à vontade. Talvez que eu não tenha perguntado. Sim, então... não, só para finalizar a questão do autoconhecimento, eu acredito também que o pior paciente, mas aí nem é paciente, a pior pessoa é aquela pessoa que ela acha que ela já sabe que ela se conhece. E aí acaba que a gente fica meio que de mãos atadas, né? Vai fazer o quê? É muito aquele lance do como que a gente vai ajudar alguém que não quer ser ajudado. Que até parece que quer ser ajudado, mas no fundo, na hora que você começa a questionar e vai mexendo na ferida, a pessoa não quer. Aí é o mais desafiador. Tem hora que a gente tem que lavar as mãos, né? O desafiador na nossa área, né, da academia são os amigos, né? Tem aqueles amigos que não adianta, o cara tá lá treinando bonitinho, mas chega... Vamos tomar um agora? É difícil, viu? É difícil. Todo dia é feita a prova. É difícil, Eu essa falo, prova orar é e vigiar, difícil. orar e Essa vigiar. prova é difícil. É bem Bom difícil. demais. Tem alguma colocação que você queira fazer? Olha, dentro dessa estimativa, acho que ansiedade é sempre treinável, né? A gente tem que dormir bem, acordar bem, pensar nos propósitos que a gente pode realizar no outro dia, colocar eles em pauta, alimentá-los e cuidar de si próprio, né? Nada melhor do que isso. Legal. Qual a dica final aí que você tem olhando para a câmera lá para Ai, deixar meu pra nossa Deus. audiência? Dá uma dica aí para alguém que tá te vendo. A dica maior, Não dá a assim... dica da pipoca que eu uso. Ah, então tá bom. Então você dá a dica da pipoca. Você fica com a dica da pipoca. Olha, eu fico com a dica da Não, pipoca. a dica maior, assim, que pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Na verdade, são duas. Que é o lance de olhar pra ansiedade pro lado mais do anseio do que da angústia. Que a ansiedade sempre vai ter. E o ápice também pra mim, que foi muito importante, é de se questionar. Então, qualquer situação. Mas, gente, quando eu falo qualquer, é qualquer situação que você vê que tá consumindo a sua mente, que você vê que você não tá... É você se questionar, mas peraí, tá no meu controle? Tá, então vamos resolver. O que a gente vai fazer pra resolver? Ser mais racional nesse ponto. E, gente, o que eu tô falando pra vocês
é desafiador pra mim também. Eu não tô, quando eu falo isso, parece que, nossa, ela é plena. Não, não, gente, é dia após dia. É matar um leão por dia mesmo. Então é você realmente se questionar pra ver, tá no controle, não tá, então vida que segue, vamos até que ponto aquilo pode controlar e, pô, vida que segue, senão é isso. O interessante é que tem gente que vê a gente acordando cedo, treinando, se alimentando e tal, e pensa que tá tudo bem. Nossa, maravilhoso. Nossa, não tem problema, não tem conta pra pagar. Que parece que essas dicas que a gente dá Mas é só isso é pros muito outros, verdade, né? muito. Não, é coisa que a gente vive. Exato, A tem gente gente vive que fala, todo nossa, dia. parece que pra você é tão fácil. Não, fácil não é não. Não é fácil. A gente faz o difícil, fica fácil. Mas que é fácil, maravilha, não é não. Fácil é se tiver Manter difícil, sorriso comer. 100% o dia todo não dá. Não dá. Ricardo, pra fechar, qual que é a dica que você tem pra deixar aí? Vou dar a dica da pipoca, né, Camila? Boa. Tá ansioso, come pipoca. Tá com problema, come pipoca, Pipoca é gente. vida. Pipoca é vida. Olha esse corpo, Não é? gente. Pipoca eu é jantei vida. pipoca ontem. Essa Ah, Pipoca é vida tá não, vendo? gente. Pipoca é vida. Pipoca é Paracetamol terapêutico. natural, gente. É É. terapêutica. É terapêutico, mas tem Terapêutico. estratégias pra pipoca. Qualquer Verdade, coisa chama lá no verdade. no Instagram. Que a Ou gente chama conta. lá que a gente Chama no conta. direct. Exatamente. Né, Camila? Exato. Até eu vou chamar, então. Pode chamar, Que não vou a gente tá contar, lá. que eu quero saber que dica que é essa. Essa dica É sim, boa. dica de milhões. É dica de milhões, hein, gente? É dica de milhões. É, não é qualquer pipoca, né? Só Não é- esse pipoca que come, não. Isso, não é assim. Camila, Exato. muito obrigado por ter Imagina. aceitado o convite, por ter vindo aqui. Volte mais vezes, tá bom? Imagina, obrigada a vocês. Obrigada mesmo, valeu demais. Mesma coisa, Obrigado, Ricardo. Muito querido. obrigado Foi por ótimo ter o vindo papo. aí, Foi tá? muito bom. Eu sempre vi o Ricardo lá treinando, né? Sensacional, Aí né? eu olhei o Instagram dele e É. disse, poxa, ele Muito. posta- E ele é espelho, né? Isso que eu acho muito sim, bacana sim. da Acho que a profissão. gente precisa ser espelho pros outros, né? A gente Precisa. precisa criar É um fundamental. parâmetro, né? É, exatamente. Eu era muito magro, muito magro, muito magro, um palitinho mesmo. Depois que eu comecei o treinamento, né? Treinava, pautando todos os dias, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ainda não tô no 100%, mas eu sempre tô ali buscando. É. Camila tá aqui no meu É caminho, isso tô sempre aí. lá, Camila, preciso disso, Tamo Camila, preciso junto. disso. É um crescimento. Com certeza. É bom. O Tamo legal aí. é isso, né? A gente viver e também tentar passar para os outros aí essa qualidade de vida boa, né? Com Com certeza. certeza. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo e se inscreva no canal. Por favor, né? Por favor. Muito obrigado mais Obrigado. uma vez por vocês terem Obrigada. vindo. Valeu! Valeu, até a próxima. Até a próxima.